glória, poder, e ao mesmo tempo tão amoroso, doce e amigo. Nós glorificamos o Teu nome grandioso e santo. Te agradecemos pelo Teu amor sem medida, Senhor. Desejamos realmente corresponder, ainda que nós sejamos imperfeitos, nós queremos corresponder ao Teu cuidado por nós, ao Teu amor dedicado a cada um de nós, a essa maravilhosa perseverança do Senhor em cuidar das nossas vidas, em nos despertar quando estamos nos distanciando do Senhor. Obrigado por essa ação tão grandiosa do Senhor Espírito Santo, que vem à nossa procura, que vem em busca das nossas vidas para nos reaproximar de Ti. Muito obrigado pela obra maravilhosa de Jesus, realizada por nós na cruz, no Calvário, pela bênção de podermos hoje termos o Teu nome sobre as nossas vidas, pela alegria que podemos ter de saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, a satisfação e segurança que temos em poder ter comunhão com o Senhor. Muito obrigado por isso. Todas essas coisas, Senhor, não são coisas que nós tenhamos alcançado, mas são presentes da Tua imensa generosidade, da Tua imensa graça para cada um de nós. Se hoje, nessa noite, nós estamos aqui, é porque o Teu Espírito Santo nos constrangeu, nos atraiu, nos seduziu com o Teu amor. Muito obrigado por isso. Ao Senhor nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor. Só o Senhor merece todo o nosso reconhecimento. Deus, agora nós estamos abrindo Tua palavra e desejamos ouvir Tua voz, Senhor bendito. Desejamos ouvir a Tua vontade para as nossas vidas, aquilo que o Senhor deseja aplicar em cada um de nós, a orientação do Senhor para a nossa caminhada com Cristo, para as mudanças que precisamos experimentar em nós mesmos, para redirecionamento das nossas vidas, para aprofundamento do nosso relacionamento com o Senhor e com o nosso semelhante. Enfim, ó Deus, nós estamos aqui desejosos de Te ouvir, mas, sobretudo, realmente vulneráveis a Ti, abertos àquilo que o Senhor deseja fazer em nós. A gente entende que há muita coisa em cada um de nós que precisa mudar. A gente entende que nas nossas experiências, na nossa vida particular, familiar, profissional, há muita coisa que precisa ser ajustada pelo toque do Senhor. Por isso, Deus bendito, desperta os nossos corações, esclarece o nosso entendimento espiritual, para que a Tua palavra caia em nossos corações e nos desperte, que a gente possa ter a alegria de quem compreende, de quem descobre uma coisa nova, mesmo que a Tua palavra seja a mesma que nós sempre temos lido, mas que nós possamos ter hoje, nessa noite, a experiência de nos encontrarmos com o Senhor de uma maneira nova e renovadora. Tudo isso nós pedimos para que a transformação das nossas vidas, Senhor, produza à nossa volta, onde quer que nós estejamos, além de em nós mesmos, a glória do nome santo daquele que transformou as nossas vidas, daquele que nos salvou, o Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso que tem nos guiado e nos sustentado. Que tudo que a Tua palavra queira produzir em nós, promova, sobretudo, agora do Teu santo nome. É assim que nós desejamos que seja. Te pedimos que o Senhor manifeste Tua glória no meio do Teu povo, nesta hora, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, enquanto Jesus esteve aqui, entre nós, nenhuma das ações dele foi à toa. Nenhuma das ações de Jesus foi uma ação casual. Nada do que Jesus fez foi acidental. Foi tudo de caso pensado. Mesmo quando ele encontrava uma circunstância que, aos nossos olhos, a nossa maneira de ver, poderia ser uma circunstância inesperada, a maneira como ele reagiu, como ele agiu com essas situações, com essas questões, tinha sempre um propósito. Nós vamos ver uma passagem em que Jesus age de uma forma um pouco diferente das outras ocasiões em que ele agia. Não contrárias à maneira dele, mas de uma forma um pouquinho diferente. É um dos episódios em que a ação de Jesus
se dá em algumas etapas. Mas mesmo essas etapas que esse acontecimento se dá, ela tem um significado muito especial para aquelas pessoas que viveram aquela experiência, aquele momento, assim como para nós também. O nosso Senhor, sabendo de tudo, sabia não apenas da necessidade daquelas pessoas que estavam à sua volta, mas sabia da minha e da sua necessidade. Tinha a compreensão, a sabedoria, o conhecimento de que aqueles que iam ser alcançados pela sua mensagem precisavam tomar conhecimento desse evento e que esse evento tivesse significado não só para aqueles que viveram naquela circunstância, mas para nós também. Então nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E aqui nós vamos ver não só um acontecimento daquele momento, daquela época, mas vamos entender o que isso tem a ver conosco, como é que isso se aplica na nossa vida. Marcos, capítulo 8. Curiosamente, um acontecimento que se dá meio que espremido entre dois acontecimentos mais conhecidos. Jesus está caminhando ao norte da Palestina e ali ele realiza diversos sinais. E este sinal, na verdade, o milagre, capítulo 8 de Marcos, é um milagre diferente. A partir do versículo 22. Marcos 8, a partir do versículo 22. Nós vamos fazer a leitura alternada dessa passagem. Os homens lendo comigo, as irmãs lendo em seguida, e o 26 nós lemos juntos. Irmãos, vamos ler. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Essa é uma história interessante. Um homem cego, não foi o único cego que Jesus curou, mas há algo interessante na história deste cego. Esse cego era conterrâneo de 3 discípulos de Jesus: Pedro, André e Filipe. 3 dos apóstolos eram da cidade de Betsaida, uma aldeia pesqueira perto do lago de Genezaré. E a cura desse homem tem uma peculiaridade. Será que Jesus errou na mão? O que você vê acontecendo nessa história? Jesus cura gradualmente. Não é, por exemplo, como aconteceu com Bartimeu, que estava na estrada de Jericó, que Bartimeu enxerga e levanta, saltando e glorifica a Deus. Mas esse homem aqui passa por um processo gradativo de recuperação da visão. Vejam bem, há alguns detalhes nessa passagem muito interessantes, muito curiosos. Jesus, ele está na aldeia de Betsaida e levam a Jesus esse homem. A ideia é exatamente pedir que Jesus o curasse, rogando-lhe que o tocasse. Naturalmente não era só o toque que eles esperavam. Eles sabiam dos milagres que Jesus tinha realizado. E eles levam esse homem até Jesus para que Jesus o toque. E Jesus tem uma atitude interessante. A primeira coisa curiosa que Jesus faz, qual é? O que ele faz? Ele sai da cidade. Ora,
Jesus resolve operar esse milagre de uma forma mais discreta. Nós não sabemos quem levou esse cego até Jesus. Mas o texto diz que Jesus sai da aldeia junto com o cego, e certamente não foram apenas ele e o cego, que alguém registrou essa história, contou essa história. Mas ele sai e a impressão que nos dá é que é possível que esse milagre, esse acontecimento, fosse não apenas para a bênção e a alegria do cego, mas para falar alguma coisa para as pessoas mais chegadas a ele, Jesus, mais chegadas dele, os seus seguidores, os seus apóstolos. O que ele faz? Ele, primeiro, aplica saliva aos olhos do cego e impõe as mãos. E pergunta: você está vendo alguma coisa? E aí o que o cego diz? Ele diz: mais ou menos. Estou vendo assim uns vultos, né? Mas é curioso que o texto diz da resposta do cego. Veja, acompanhe os detalhes do texto, é muito interessante. É muito interessante. Jesus, no versículo 23, diz: você vê alguma coisa? E o que Marcos registra no versículo 24? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. É árvore que anda, né? Mas ele tem essa noção. Estou vendo vultos, como se estivesse vendo árvores, né? Estou vendo algumas árvores. Provavelmente, é o que tudo indica, esse homem não era um cego de nascença, né? Porque tinha noção do que eram árvores. Tinha noção do que eram árvores. Mas ele vê primeiro a cena meio embaçada, meio complicada de enxergar. Versículo 25, Jesus novamente põe as mãos nos olhos do cego e ele passa a ver claramente, fica restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Uma cura em duas etapas, quase que um tratamento, né? Quase que um tratamento. Só não é um tratamento porque foram ações consecutivas. Mas há uma coisa que mais nos surpreende. Jesus diz assim: volta para casa, mas não vai imediatamente para dentro da aldeia. Não vai imediatamente para lá. Esse é o momento do ministério de Jesus em que ele ainda não estava desejoso que o seu nome, preocupado que o seu nome fosse divulgado, porque ele não queria que o seu ministério fosse envolvido em assuntos políticos, em assuntos nacionais, como era a expectativa das pessoas naquela época. Esse é um momento em que, é uma época, um período, em que ainda Jesus vive aquilo que é chamado do segredo messiânico. Ou seja, Jesus estava primeiro se mostrando quem ele realmente era a quem estava mais perto dele. Ainda não era o momento do nome de Jesus ser divulgado clara e amplamente em toda a Palestina, embora ele fosse pregando, fosse cuidando das pessoas, mas a ideia dele era se revelar primeiro para aqueles que estavam próximos a ele. Agora veja bem, eu disse para você que essa passagem está espremida entre dois eventos mais conhecidos da gente. O primeiro evento é a segunda multiplicação dos pães. Jesus fez duas grandes multiplicações dos pães. E logo depois dessa passagem é aquele momento em que Pedro percebe quem Jesus é. Porque até então, mesmo tendo visto os diversos milagres, mesmo estando acompanhando Jesus de perto, os seus seguidores, até os próprios apóstolos, não tinham uma noção clara de quem Jesus era. Você quer ver só? Sobe os versículos comigo, antes dessa passagem. Nós começamos a ler do 22. Você percebe que no texto imediatamente acima, os discípulos ouvem Jesus dizer, olha, versículo 15: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E aí ele dizia assim: ele está falando de fermento porque a gente não trouxe pão.
Eles não tinham pão no bar. Porque a gente não trouxe pão. Jesus disse assim, vocês estão falando de pão? Olha só, vocês viram o que acabou de acontecer? Pão não era problema. Pão não era problema. Já multipliquei de pouquíssimos para milhares e vocês ainda recolheram os cestos que sobraram. Falta de pão não é problema. Vocês, e aí no versículo 21, ele fala uma coisa interessante. Eles perguntaram, Jesus perguntou para eles, vocês, quando eu reparti, agora dessa última vez, os 7 pães para 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 7. E aí Jesus fala uma coisa interessante. Vocês não compreendem ainda? Vocês não estão compreendendo o que Jesus estava falando? O que eles não estavam compreendendo? Eles ainda, embora estivessem seguindo a Jesus, ainda não tinham compreendido que Jesus era o Messias prometido. Eles não, embora estivessem caminhando com Jesus, vendo as coisas que Jesus estava fazendo, eles não tinham percebido ainda com clareza quem era Jesus. Em outras palavras, eles haviam saído de um estado de cegueira, porque eles esperavam chegar o Messias chegou e os chamou para perto dele. E eles começaram a ver diversos sinais que eram marcas do Messias, que eram sinais do Messias. Mas ainda não tinham entendido que na frente deles estava o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Senhor dos Senhores. E aí então Jesus realiza uma cura que representa exatamente o que estava acontecendo com os apóstolos, com os discípulos. Eles tinham saído da completa escuridão, da completa cegueira, tinham sido tocados pelo Messias, mas as coisas ainda estavam muito turvas para eles. Eles não tinham percebido claramente quem era Jesus. Versículo 21, Jesus diz, vocês não compreendem ainda? Assim como o homem que iria curar logo depois. Teve, num primeiro contato com Jesus, numa primeira aproximação com Jesus, ele teve uma visão, não estava completamente cego, mas o primeiro toque o tirou da escuridão, mas ele ainda não tinha uma visão clara. Então, quando ele foi tocado pela segunda vez por Jesus, a sua visão se abriu e o texto diz que ele via as coisas claramente. E logo depois dessa passagem, vejam o que diz o texto bíblico nos versículos que vem logo em seguida. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? E responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Ali, depois do evento, os olhos dos apóstolos se abriram, especialmente os olhos de Pedro, que diz, o Senhor é o Cristo. Agora, nós estamos vendo claramente. Agora nós conseguimos perceber quem realmente o Senhor é. Irmãos, esses homens já andavam com Jesus há um bom tempo. Tinham visto outros milagres, outros sinais, e até aquele momento não haviam percebido profundamente quem realmente Jesus era. Eu entendo que a experiência dos apóstolos, ilustrada nessa cura que Jesus fez a esse cego, é muito parecida com a experiência de nossas vidas. Com muita frequência, nós precisamos de um segundo toque de Jesus, para entendermos com mais clareza, de forma mais pessoal, mais particular, quem realmente Jesus Cristo é. Não o Jesus Cristo que a igreja nos ensinou, que os nossos pais nos ensinaram,
para quem de quem os nossos amigos nos falaram e fomos alcançados graças a Deus, hoje estamos seguindo a Jesus Cristo. Mas nós precisamos ter essa experiência de perceber quem Jesus Cristo é para mim, na minha experiência. Eu, que era cego, fui tocado por Jesus Cristo, mas ainda preciso ver claramente na minha experiência. Fui abençoado por Ele, mas ainda preciso experimentar pessoalmente quem realmente Ele é. Muitas vezes essa é a nossa experiência. Nós ouvimos falar de Cristo, nós cremos de verdade, não se trata de uma falsa crença, não se trata de descrença, mas se trata de não ter clareza. É como se a gente dissesse: eu acredito porque está nas Escrituras, eu acredito e eu creio nas Escrituras, eu acredito porque eu tenho sido ensinado, tenho sido ensinada, eu acredito. Mas é diferente, irmãos, é diferente. É uma experiência muito semelhante à experiência pela qual passou Jó. Lembra-se da experiência de Jó? O livro de Jó é um livro grande, é uma novela. São 42 capítulos. Eu queria que a gente desse um pulinho lá em Jó. Não desmarca aqui o texto de Marcos, não. Coloque aí o seu boletim, o marcador, e dê um pulo comigo no livro de Jó, um pouquinho antes do meio da Bíblia. Coladinho no livro dos Salmos. Jó, no último capítulo 42, uma passagem conhecida nossa. Lá no início do livro de Jó, quando Satanás arrogantemente provoca Deus, Deus fala: olha, o meu servo Jó, olha que coisa interessante, Deus me fala assim: o meu servo Jó é um homem especial, ele me segue de coração, ele é meu. E você conhece aquela história, né, o diálogo? Satanás fala: também, né, o Senhor, soldado bom e do melhor para ele, então me deixa dar uma cutucada nele para você ver se ele não vai afrouxar. E aí toda a história de Jó se processa, nós conhecemos, até popularmente a história de Jó é famosa, gerou a expressão paciência de Jó, né? Aquele homem que passou tanto sofrimento e ainda assim persistiu em seguir a Deus. No final da sua história, capítulo 42, versículo 3, segunda parte do versículo 3, ele diz assim: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Irmãos, só um instante, será que Deus estava enganado? Quando lá no início de Jó falou: olha aí o meu servo Jó, o meu servo Jó, será que Deus estava errado? Jó na verdade não era servo dele? Não, irmãos, é porque é possível sermos servos do Senhor e ainda assim a nossa visão a respeito de Deus está meio turva, bem turva. E aí então no versículo 5 ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os teus olhos te veem. Se você parasse para analisar a sua própria vida como seguidor, como seguidora de Cristo, como é que você identificaria o seu grau de percepção a respeito das coisas de Deus? Claro que nós sempre temos algo que nos falta, sempre temos algo a aprender, sempre temos um caminho a trilhar, degraus a subir na nossa caminhada com Ele, mas você, olhando para si, você consideraria que a sua caminhada tem sido uma caminhada de uma visão clara a respeito de Cristo? Ou a sua caminhada é uma caminhada oscilante, mais oscilante do que firme? Oscilante como de alguém que não enxerga claramente. Eu não sei, alguns de nós usamos óculos. Eu uso óculos para perto, né? Esse meu óculos aqui, ele é multifocal. Ele, aqui embaixo me ajuda a ler aqui em cima não tem grau para poder ver a distância.
Mas talvez alguns de vocês, se tirarem os óculos, não me enxergam. Vocês querem ter a experiência do cego no meio da cura? Se você é míope, é só tirar os óculos, né? Você vai ter uma experiência parecida. Na nossa vida espiritual, nós passamos por essa experiência de miopia também. Na sua caminhada, você tem visto Cristo com clareza? A sua vida com Cristo tem sido uma vida consistente? Em que área da sua vida você precisa de um segundo toque? Em que área da sua caminhada com Deus você precisa de um segundo toque para que a sua visão seja clara? Muitas vezes a gente diz assim: essa área da minha vida eu tenho dificuldade por causa do meu temperamento. Eu falo muito disso, né, gente? Porque sempre o nosso temperamento, os nossos tropeços. Talvez seja nessa área mesmo que a gente precise desse segundo toque, para que a gente deixe de ter a visão turva e passe a ver o Senhor claramente e possa dizer com Pedro, nessa área da nossa vida, da minha e da sua vida: ah, o Senhor é o Cristo. O Senhor é aquele que tem curado essa área da minha vida. O Senhor é aquele que tem estado bem à minha frente. E eu, graças a Deus, embora não seja perfeito, não seja perfeita, eu posso te enxergar. Eu posso te enxergar e posso caminhar com mais consistência. Esse óculos aqui, ele me facilita muito a ler, mas deixa eu segurar aqui, porque quando eu olho por baixo aqui e olho mais à distância, a noção de profundidade, a altura do degrauzinho aqui, complica para o meu lado. Complica para mim. Quando o Senhor Jesus nos toca pela segunda vez nessas áreas da nossa vida, as dificuldades continuam a acontecer. Não há garantia de que eu não vou tropeçar, mesmo enxergando claramente, mas eu posso enxergar a vida de forma mais clara. Porque Ele me molda, Ele me muda, Ele me transforma. Essa é a principal obra de Deus nas nossas vidas. O grande marco, o grande diferencial da nossa vida, que é a satisfação, a alegria que a gente tem de ter a vida eterna, isso Cristo já fez. Não se repete. Não se repete. Essa modificação do nosso estado espiritual em relação a Deus, de inimigos, como a gente cantou ainda agora, para amigos de Deus, isso aconteceu quando nós confiamos no sacrifício de Jesus na cruz. Quando eu entendi que Jesus Cristo veio ao mundo porque eu precisava de alguém perfeito, que tomasse a minha culpa, que pagasse pelos meus pecados, alguém que fosse perfeito, porque eu não poderei nunca pagar o meu débito com Deus, porque eu sou pecador, eu não posso pagar os meus débitos com Deus. Quando eu entendo que Cristo veio exatamente para que esse débito impagável fosse quitado, e eu coloquei confiança no que Ele fez por mim, ou seja, quando eu me arrependi dos meus pecados, do meu distanciamento de Deus, e coloquei o meu coração em fé em Jesus Cristo, o que Ele fez vale e foi por mim, meu nome foi escrito no livro da vida. O seu nome foi escrito no livro da vida, se você creu de todo o coração, se você compreendeu o Evangelho, se você entendeu que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, para pagar os nossos débitos, não só os nossos, mas os meus débitos, os seus débitos. Você confiou em Cristo de todo o seu coração, irmão, irmã, a passagem para o céu está garantida em primeira classe. Não precisa ir rápido, não precisa ir logo, mas está garantida. Está garantida. Não tem que se preocupar com a vida eterna além da vida terrestre. Mas é muito importante nós nos preocuparmos em sermos constantemente tocados pela segunda vez por Jesus na parte da vida eterna que está do lado de cá da eternidade. Porque Jesus todos os dias continua tocando as pessoas. Pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela enésima vez.
Mas o mais importante é que eu e você estejamos disponíveis para que o Senhor Jesus nos toque. A obra inicial é a obra da salvação. Mas o grande trabalho, a grande ação diária de Deus não é cuidar dos nossos problemas. A grande ação de Deus é cuidar de nós, os problemas. Percebeu a diferença? Não são os nossos problemas que ocupam a Deus. Somos nós. É a transformação que nós precisamos passar na nossa vida. São as mudanças de caráter, de personalidade, de temperamento. Irmãos, todos nós, regenerados pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, nós continuamos a ser pecadores. Continuamos a ser gente sujeita a todo tipo de tropeço. Mas temos a bênção de ter um Salvador ao nosso lado, sempre disposto a tocar em nós. Sempre disposto a nos chamar para o canto. Isso é uma coisa tão bonita, tão fantástica, que o trabalho de Jesus em nós, o segundo toque de Jesus em nós, é um toque muito pessoal, é um toque fora da aldeia, digamos assim. É um toque na nossa experiência, é aquele momento seu e dele, em que você abre o teu coração, em que você diz: Jesus, eu estou enxergando as coisas, mas não como deveria ser. Não como deveria ser. Eu preciso ser mudada, eu preciso ser transformada, eu preciso que o Senhor me toque de novo nessa área da minha vida. Nessa área da minha vida. Todas as nossas personalidades são imperfeitas. Todas elas são imperfeitas. Tem aspectos muito ruins que precisam ser transformados. Existem aspectos positivos. Claro que existem. Deus nos fez, afinal de contas. Ele plantou em nós coisas positivas. Esses aspectos positivos precisam ser desenvolvidos, potencializados, valorizados. E os aspectos negativos? Esse sou eu. Interessante, né? Interessante como a gente justifica os aspectos negativos do nosso temperamento como se fosse algo que deveria continuar em nós. O Senhor Jesus está sempre presente, passando pelas Betsaidas, ali no Maracanã, aqui no Grajaú, né? Na Tijuca, no Lins, no Meia, em Vila Isabel. Jesus está passando por essas Betsaidas todas aí. Está passando pelo Andaraí, né? Por todas as Betsaidas. E continua tocando na vida das pessoas pela segunda vez. Onde que você precisa ser tocado? Qual a área de sua vida que você precisa ter um toque especial de Jesus Cristo? Não é para te salvar, é para te transformar. Para um pouquinho e pensa nisso. Que área você tem, contra a qual você tem lutado? Que aspecto da sua vida lhe incomoda? Não é difícil a gente perceber isso, não. É só a gente ser autêntico, ser verdadeiro com a gente mesmo. Qual é aquele pecado em que você cai repetidamente? Onde é que você tropeça constantemente? Você sabe, você não gosta que ninguém fale para você dele. Não gosta. Mas você sabe, eu sei os meus. Onde você precisa de um toque, um segundo toque de Jesus? Particular. A grande verdade é que a consequência será vista, mas o processo é muito pessoal. Vamos orar sobre isso? Eu quero te encorajar a ter um breve instante de reflexão, de pensar em você mesmo, pensar na sua própria caminhada, onde você percebe que sua vida tem uma fratura, uma dificuldade que eu digo não é problema, porque todo mundo tem, a gente vai sempre ter, mas algo que é seu, algo que é você, que você percebe que precisa de um segundo toque na sua relação com as pessoas, você precisa de um ajuste de visão a respeito das coisas da vida,
nos relacionamentos, na sua própria vida com Deus, no seu comportamento particular, pessoal, talvez algo que não afete ninguém. Algo que não afete ninguém, mas afeta você. Você entende que não devia ser assim. Talvez você não encontre forças para deixar de ser assim, para que isso não seja assim. Mas você no fundo sabe que não devia, não precisava ser assim. Que área da sua vida você entende que precisa de um segundo toque de Jesus? Para um pouquinho, pense e fale com Ele sobre isso. Aqui juntos mesmo, em silêncio, mas fale com Ele. Tome esse tempo para falar com Ele sobre algo que você entende que precisa ser transformado na sua vida. Então ore silenciosamente. É o momento de você sair da aldeia com Jesus. Mesmo estando aqui nessa aldeia, aqui na nossa aldeia, mas metaforicamente, simbolicamente, olha, você sair da aldeia e estar com o Senhor Jesus pedindo o segundo toque sobre a sua vida. Então ore em silêncio por um momento. Confessa ao Senhor essa sua necessidade. Bondoso Senhor, e ao mesmo tempo nosso Senhor soberano, nós agradecemos a Ti pelo Teu imenso amor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor olha para nós, conhece os nossos tropeços e ainda nos ama. O Senhor não desiste de nós, mesmo nos conhecendo perfeitamente, mesmo sabendo que há áreas da nossa vida em que nós não enxergamos com clareza, em que não somos mais cegos, graças ao Senhor por isso, mas ainda somos míopes, não conseguimos ter visão clara, não conseguimos discernir e precisamos de um segundo toque do Senhor. Senhor bendito, pelo Teu Espírito Santo, hoje, operando aqui nas nossas vidas, nós passemos por essa experiência de poder dizer, como Jó falou, que antes o nosso conhecimento era parcial, era um conhecimento de segunda mão, de ouvir falar, de informação, mas que agora, Senhor, os nossos olhos possam Te ver, que nós possamos Te ver claramente nessas áreas da nossa vida, que ainda são áreas borradas, ainda são áreas nubladas. Quando nós passamos por determinadas circunstâncias, Senhor, os nossos olhos parecem que passam por uma cortina de fumaça e não enxergam com clareza, uma névoa que nos prejudica, uma miopia espiritual para algumas áreas da nossa vida, coisas às quais o nosso temperamento é mais sensível, coisas que nós entendemos que podem ser mudadas pelo Teu poder, pela Tua graça, e o Senhor deseja fazer isso. Ó Senhor bendito, estende Tua mão sobre cada um de nós, nas áreas que nós confessamos a Ti nesse momento, e toca os nossos olhos, toca as nossas vidas, para que nós possamos Te ver com clareza, para que o Senhor possa ser o Cristo, não apenas o Cristo que nos salvou, mas o Cristo que tem nos aperfeiçoado, o Cristo que tem nos transformado, o Cristo que tem nos feito mais parecidos contigo mesmo, Senhor. Deus, nós nos apresentamos a Ti nessa noite, como este cego de Betsaida, que passou por essa experiência, que ilustra tanto a experiência dos próprios apóstolos, Senhor. Nós queremos passar por isso, nós queremos ser tocados por Ti, nós queremos experimentar essa transformação nas nossas vidas. E, Senhor, ainda há pouco, cada um aqui apresentou para o Senhor as áreas que precisam desse toque do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Estende a Tua mão sobre as nossas vidas. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, para que a pessoa de Jesus Cristo seja glorificada em cada um de nós. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas, talvez em áreas que nós temos dado mau testemunho, por ser nossa área de fraqueza, e possam perceber a transformação da Tua mão poderosa ao teu. Como diz o salmista,
que as pessoas olhem para nós, vejam essas coisas, vejam o teu poder transformador e creiam em Ti, temam a Ti e venham para o nosso lado para caminharmos juntos com o Senhor. É o que eu quero te pedir para a glória de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.